Olá, alunos! Estamos entrando agora na segunda parte sobre o estudo da perspectiva. Alguns vídeos atrás eu ensinei a perspectiva cônica de 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Hoje vamos falar de algumas das perspectivas axonométricas, como a isométrica, a cavaleira e a perspectiva militar. Qual é a diferença entre as perspectivas cônicas e as axonométricas? Primeiro que as perspectivas cônicas, elas servem para quando eu quero desenhar algo parecido com aquilo que a gente está vendo, ou seja, com uma ilusão de ótica de profundidade. Porém, quando eu penso em indústria, eu não posso fazer um desenho projetado para que tenha uma distorção de profundidade, O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu particularmente chamo de perspectiva artificial, ou seja, eu vou mostrar a profundidade do objeto que eu quero, mas eu não vou fazer aquela distorção de profundidade por ponto de fuga. Na realidade, nas perspectivas sonométricas não existe ponto de fuga. A gente vai trabalhar com linhas paralelas. E aí, para que eu consiga fazer as perspectivas que eu vou ensinar hoje, vocês vão precisar de um par de esquadros, régua, lápis, borracha e um papel. A caneta está aqui só porque eu vou fazer uns detalhes, marcar a numeração para que vocês enxerguem qual é o número, do tamanho com essa caneta aqui, mas não necessariamente é obrigado a fazer com caneta nanquim. Se por acaso não tiver esquadro em casa, não vai ter problema, então vai ter que fazer com a régua, tentando fazer o máximo paralelo possível uma linha da outra, mas pelo menos vocês vão aprender que existe esse tipo de perspectiva. E aí, o que vai acontecer? Antes que eu ensine o que é isométrica, o que é uma cavaleira, o que é uma perspectiva militar, primeiro eu preciso ter um objeto de base que eu possa verificar o que é aquilo que está sendo representado e colocar nesse tipo de perspectiva. Então, a princípio, a gente vai desenhar um sofá. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, antes de desenhar na perspectiva que eu vou ensinar, a gente vai ter esse desenho de base que a gente vai montar agora e vocês vão seguir meu passo a passo, colocando do mesmo tamanho e vamos aprender a colocar um objeto com vista frontal, vista superior e vista lateral. Então, vou pegar esse papel aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar desenhar esse sofá com a vista frontal, ou seja, se eu pego um objeto, ele está aqui. Essa visão aqui do topo, do alto do objeto, é a vista superior. Essa visão aqui da frente é a vista frontal. E essa aqui do cantinho é a vista lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar primeiro desenhar como se eu estivesse vendo ele totalmente de frente, ou seja, vista frontal. Depois eu vou desenhar como se eu estivesse nessa posição, olhando esse objeto de baixo, que é a vista superior. E depois eu vou olhar como se eu estivesse de lado, que é a vista lateral. Então, o que a gente vai fazer aqui? Imagine que eu tenho um sofá de 2 metros. Só que, se eu estou falando de 2 metros, eu não tenho 2 metros aqui de papel. Então, eu vou fazer uma escala de 1 para 10. Ou seja, eu vou tirar uma casa decimal para que eu consiga colocar esse desenho aqui. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer uma linha. E essa linha tem que ter aí 20 centímetros. Deixa eu primeiro fazer a linha. Vamos ver aqui. Tenho 0, tem que chegar até aqui. Então, eu tenho aqui uma lateral de 20 centímetros. Fazendo essa lateral de 20 centímetros, vou colocar o meu esquadro para que ele fique exatamente no ângulo de 90 graus e faço uma linha por alto. Meu sofá, ele tem 2 metros de base, ou seja, aqui no caso ele vai ser de 20 centímetros. E em termos de altura, ele vai ter 1,20 m. E aí, para ter 1,20 m, eu vou colocar o quê? 12 centímetros aqui. Então, para ter 12 centímetros, ainda preciso estender um pouquinho mais essa reta que eu fiz. Então, aqui tem 12 centímetros. Depois, vou ter que fazer, também aqui, uma reta para o alto, colocando 12 centímetros para cima.
Então, vamos aqui com a régua e colocar 12 centímetros para cá. Então, dá mais ou menos esse tamanho e a gente vai fechar o nosso desenho. Então, vendo esse sofá de frente, ele vai ter mais ou menos esse tamanho. E aí, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou marcar aqui a altura do assento, que é de 60 centímetros. Então, no caso aqui, vai ter que ter 6 centímetros. Que vai ser mais ou menos a metade. Então, 6 centímetros. Pego aqui o ângulo de 90 graus, que vai ter 6 centímetros para lá também. Então, aqui é a altura do assento, aqui é onde que eu encosto as minhas costas. Só que esse sofá, ele vai ter aqui um encosto de mão, só de um lado. Desse lado não vai existir, só vai existir desse lado aqui. Então, esse encosto de mão tem 20 centímetros. No caso aqui, eu vou colocar 2 centímetros. Então, faço isso aqui. Posso marcar 2 centímetros aqui também. E aí, ligo este ponto ao ponto aqui de baixo. E marquei aqui o encosto. Essa linha aqui pode apagar, que ela não vai existir. Então, temos aqui, né, a parte frontal, aqui onde eu encosto a minha mão. E aqui vai ter os assentos. Esse sofá aqui, ele é de 3 lugares. E cada lugar ele vai ter 6 centímetros. Ou seja, como é 60 centímetros, vou ter que marcar aqui 6 e 12. Posso marcar aqui embaixo também, 6 e 12. E faço essa linha daqui para cá. Essa linha daqui para cá. E temos aqui agora a vista frontal com 3 lugares para encostar minhas costas. Aqui é a parte onde eu sento e aqui é onde eu encosto o meu braço. E só tem desse lado, não tem desse. Então eu vou marcar aqui para vocês, né? Eu tenho aqui desse lado 12 centímetros. Aqui eu vou ter 6 centímetros, 6 centímetros. No alto, 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros e aqui 2 centímetros. E aí tá pronta a minha vista frontal. Agora que eu fiz a minha vista frontal, eu preciso fazer a minha vista superior. Para fazer a minha vista superior, eu vou fazer aqui outra linha com a mesma largura, então vai ser 20 centímetros. Só que em termos de profundidade já não vai ser 12 centímetros, mas sim eu marquei ali no meu objeto que vão ser 8 centímetros de profundidade. Porque eu tenho 60 centímetros da onde eu sento, mas o encosto lá atrás só tem 2 centímetros. Então, né, ele não tem uma espessura tão grande assim. Então, aqui vai ficar mais curtinho mesmo. Então, deixa eu ver se eu coloquei mais ou menos 8 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó. 8 centímetros é quase acertei. É um pouquinho aqui pra dentro. Depois aqui eu vou colocar também 8 centímetros. E aí também quase acertei. Vem e fecha a minha forma da vista superior. Depois aqui, 2 centímetros para cá, 2 centímetros também para cá. Faço isso aqui, só que eu não fecho tudo. E marco 2 centímetros aqui, 1, 2.
e aqui eu fecho. Ou seja, aqui é o encosto visto de cima das costas e aqui é o encosto do braço visto também de cima. Agora eu vou marcar aqui 6 em 6 centímetros. 6 e 6. Porque essa parte aqui corresponde à parte onde eu sento. Então, 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui. No caso aqui tem a divisão. Então, aqui é onde eu sento, aqui é onde eu encosto as minhas costas. Se eu quiser, por exemplo, às vezes tem sofá que tem uma divisãozinha, né, para onde eu sento. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, 2 centímetros para cá, mais 2 centímetros para cá. Faço uma linha aqui. E depois eu faço só o risco aqui para saber onde que eu sento. Então eu tenho uma coisa que senta aqui e eu tenho uma coisa que senta aqui. Se eu quiser, eu posso até fechar isso aqui, né, 2 centímetros aqui, e deixar isso aqui aberto. Digamos que aqui não vai ter divisão nenhuma, aqui vai ser reto com o sofá. Eu só tenho as divisões de onde eu sento nessa parte daqui. Então o desenho ficaria assim. E aí, o que falta aqui é a gente colocar os centímetros. Aqui tem 20, aqui tem 6 centímetros, aqui tem 6 centímetros, 6 centímetros, 2 centímetros. Na lateral aqui são 8 centímetros, aqui são 6 centímetros, mais 2 centímetros. Então, temos todos os formatos que é necessário para a vista, botar aqui dentro, vista superior, ou seja, a vista superior é eu olhando esse objeto de cima. Agora a gente vai pegar e vai fazer esse mesmo objeto, sendo que eu vou olhar a vista lateral. Para a vista lateral, o que eu vou fazer? Deixa eu marcar aqui um ponto. Vou fazer ele meio que grudadinho para cá. De profundidade, eu vou usar essa medida de 8 centímetros, porque eu tenho 8 centímetros de profundidade. 8 centímetros dá até aqui. Dessa linha de base, vou ter que subir aqui 12 centímetros para cá e 12 centímetros para cá. Porque profundidade eu utilizo essa medida de 8 centímetros aqui. Só que em termos de altura, eu utilizo a altura, né, da vista frontal. E aí eu vou utilizar aqui a mesma. É como se eu pegasse isso aqui e replicasse como base, e essa altura continua com a altura. Então o nosso sofá vai ter mais ou menos esse desenho. Eu preciso da profundidade aqui dessa parte do encosto, que é 2 centímetros. Então eu vou marcar aqui 2 centímetros. E eu preciso aqui agora da altura, né, de encosto, da onde que a gente senta. E aí aqui é 60 centímetros, vou marcar para cá. Vou fazer uma reta paralela para cá. Não vou continuar porque vai ter que encontrar com essa daqui. Então, meu sofá visto de lado vai ter esse aspecto. Só que agora, como eu fiz essa linha aqui, eu vou fazer também como se eu tivesse aqui para a lateral. Então, coloquei 2 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 2 centímetros para baixo. E ela só vai vir até aqui. Eu vou prolongar essa linha. E que essa linha vai ter 2 centímetros. Opa!
Então vai ser isso aqui, né? Nosso desenho vai ser esse desenho. Se eu quiser, eu posso fazer uma coisa mais redondinha aqui. E aí eu consigo compreender que aqui, por exemplo, vou arredondar essa ponta. Digamos que, né, a pessoa esteja sentada aqui. Se ela estiver sentada aqui, ela vai encostar o braço e vai encostar as costas dela e vai sentar assim. Então esse vai ser o nosso desenho de base para que eu possa ensinar a vocês a perspectiva isométrica, a cavaleira e a militar. Só para a gente terminar esse desenho, vamos colocar aqui 2 centímetros, aqui vai ser 6 centímetros, aqui 6 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros, 8 centímetros e aqui já está marcando 12 centímetros. Então, a princípio é isso. Para que vocês possam continuar com o vídeo, esse desenho tem que estar pronto. E aqui eu vou chamar isso aqui de vista lateral. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer criar um objeto é desenhar ele de frente, né? Vista frontal, visto de cima, vista superior e na lateral, vista lateral. E aí com isso eu vou ter uma maior facilidade de desenhar ele em diversas perspectivas axonométricas. Então, se não conseguiu terminar, acompanhar, dá um pause aí ou volta o vídeo para conseguir fazer esse desenho. E aí vamos pegar esse desenho como base para poder ensinar agora as perspectivas, né, axonométricas.